Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite, sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho com a pastora e sister Sandra Ribeiro. E o Vini. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pai, obrigado porque Tu és bom, verdadeiramente bom. E o Senhor nos deste da Tua bondade. De Ti, de si mesmo, o único bom. Só há um que é bom, que és Tu. Cresça em nós, Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito de Cristo, de Jesus Cristo, Cristo Jesus. Que cresçamos no conhecimento acerca de Ti, cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Cada um de nós, a 30, 60 e a 100 por 1. Que os nossos irmãos e irmãs possam ter ouvidos para ouvir. Cada vez mais amplificada a capacidade de receber. Que atentos para Ti, deixando para trás as coisas que ficaram para trás. Avancemos rumo ao alvo da nossa fé. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito. Obrigado pela paz, pela vida. A verdadeira vida e saúde que vem de Ti, que lançam fora todo o medo, que arrancam toda a ansiedade, que leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos fizeste um contigo. Um só Espírito em Ti. Nos deste Espírito que antes não tínhamos. E agora temos. Porque aquilo que nos é dado do alto, podemos dizer que é nosso. Amém. E nada, nem ninguém pode retirar aquilo que o Senhor dá. Porque o que o Senhor faz é inabalável. Eis-nos aqui, envia-nos a nós, Pai. Que os nossos irmãos sejam libertos do sul, do leste, do oeste, do norte. Amém. De qualquer profundidade ou altura. Amém, meu Senhor. Venham todos os nossos irmãos e juntos glorifiquemos ao Pai em espírito e em verdade pelo bom fermento que é o conhecimento do Espírito Santo, conhecimento de Cristo Jesus. Que todos cresçamos à plenitude, à estatura de Cristo Jesus, plenitude de perfeito varão, o perfeito varão, Cristo Jesus. Até que Tu venhas, Pai. A última geração, geração de Benjamim, a Tua igreja, Filadélfia, dos irmãos. Eis-nos aqui, Pai, com a chave que o Senhor nos deu para abrir as portas da Tua palavra, do entendimento. A porta que Tu abres, ninguém fecha. E aquelas que Tu fechas, ninguém vai poder abrir. Obrigado, Pai, porque Tu és justo, paciente, e Tua paciência significa salvação. Que haja luz e que nos firmemos na verdade, porque nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Amém. Eis-nos aqui, envia-nos a nós, Pai. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Sejam todos bem-vindos. Silmar, eita, já chegou o coração, ó. Oi, Silmar, Deus te abençoe. Boa noite, irmão. Boa noite. Carlinhos. Carlinhos, seja bem-vindo. Daniele. Daniele, sejam todos bem-vindos. Gente, desculpa aqui a minha carinha, tá? Meu corpo só pede cama. Meu Deus. Irmão, ele chegou também. Oh, Hélio, seja Boa bem-vindo. noite. Mas Hélio. já estou recebendo a minha cura a 30, 60 e a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém. Estou bem melhor do que eu estava ontem. Então vamos lá. As duas naturezas em nós. O texto base do nosso devocional de hoje. Boa noite, Silmar querido. Deus te abençoe, viu? É Efésios 5, versículo 8 ao versículo 11. Eu vou ler aqui pela NVT. Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão,
Mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Veja, o fruto da luz, como a gente já viu, né, como está em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 21 ao 22, que fala sobre o fruto, e aí vem falando, né, são várias vertentes, né, desse fruto, porque o Espírito é um só, mas o resultado que ele produz em nós, né, são manifestos, são conhecidos, e destrói as obras do maligno em nós, as obras do diabo. Então, vou seguir aqui, né, conforme, né, gente, vamos seguindo, né, conforme o Espírito vai nos guiando. Vamos lá, Gálatas capítulo 5. A gente não está no devocional, tá? Mas o Senhor tá nos conduzindo. Simara já chegou pra janelinha. É uma coisa fofa. Boa noite, graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Boa noite, meu irmão querido. Boa noite, muito boa noite. Irmãos, se quiserem subir pra janelinha também, fiquem à vontade. Se Eu já quiser... tô fechando o microfone aqui, tá bom? Só vou ouvir. Coisa fofa. Gálatas capítulo 5. Eu vou ler aqui o fruto do Espírito. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir direito? Simara é uma estrelinha. O Simara está ouvindo bem. Ai, graças a Deus. Dá pra ouvir, né? Tá. Deus te abençoe, ele, querido. Deus te abençoe. Então vamos lá, gente. Mas o fruto do Espírito é amor. Por quê? Porque tudo que o Espírito, gente, produz em nós é para desfazer as obras da carne. É para desfazer aquilo que Satanás fomentou dentro do ser humano. Os seres humanos não conseguem amar verdadeiramente uns aos outros, porque são egoístas, não é? Até mesmo o amor das almas são egoístas. Você vê que quando a gente ama de forma meramente humana, às vezes o nosso ciúme é algo tão exacerbado, tão sem controle, que a gente acha que é dona, né, da pessoa, seja um filho, seja marido, seja filha, seja neto, seja o que for. Não é assim? Às vezes a gente ama tanto, né, o nosso ente querido, que às vezes a gente se torna até, a gente até escraviza, a gente prende, né, porque é um amor descomedido, é um amor imbuído, né, de egoísmo, de prisão. Então tudo que a carne produz, como está aqui, né, logo acima, idolatria. Veja, a idolatria, por que Jesus falou, né, que quem colocar um pai, a mãe, esposo ou esposa na frente dele... Eu já estava chamando ele no WhatsApp. Por isso ele está falando, já está aqui. Tá. A idolatria, gente, faz com que a gente entronize outra pessoa no lugar de Deus. Só que ninguém tem condições de ser Deus. Não uma pessoa, quando a gente coloca, pode ser quem for, pode ser nosso pai, nossa mãe, pode ser filho, pode ser marido, pode ser quem for. A Dani, eu acho que ela quer ir pra janelinha. Não, isso aqui é automático, se ela quiser. Mas se ela quiser, sim, eu mando. Ah, tá. Você quer ir pra janelinha, Dani? Às vezes, quando a gente coloca uma pessoa, não é qualquer que seja a pessoa, quem quer que seja, por mais que nos ame, gente, são almas, né? Os seres humanos são almas. E as almas, elas não têm o padrão, não alcançam o padrão espiritual. E a gente, né, nasceu primeiramente nesse mundo, então a gente está acostumado, né, com o modo operandi do mundo, né, com o padrão que é fomentado, que é ensinado no mundo desde a nossa criancice, né, desde que a gente nasce, desde que a gente é ensinado. Então a gente não veio do céu, né, a gente nasceu aqui no mundo. Então
Por isso que diz nas obras da carne, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Impureza, não é? São coisas sujas, são coisas que contaminam, que faz com que as pessoas tenham prazer naquilo que vai lhe fazer mal, ainda que saiba, mas, né, se torna um vício, né, como um ópio da alma, para poder suportar muitas vezes a vida, né, que eu acho que o velho também. Coisa fofa quando aparece esse aqui te convidar, é que a pessoa entrou, saiu por algum motivo, ou aí o TikTok notifica essa pessoa, esse perfil é disponível para ser convidado. Mas se a pessoa não se a pessoa querer. Tá bom. Entendi. Vou ficar quietinho. E libertinagem. Libertinagem Deus te abençoe, Carlinhos querido. Libertinagem é uma liberdade desenfreada. Maria Aparecida, seja bem-vinda. A libertinagem é uma forma errada de se usar a liberdade, né? Tem pessoas que, infelizmente, elas não podem aproveitar a sua liberdade, porque se elas forem livres, né, elas farão coisas erradas. Não vão aproveitar a liberdade para algo bom, mas para o mal. Isso é libertinagem, quando a pessoa não sabe como medir o seu temperamento, né? Quando a pessoa não tem domínio próprio, quando a pessoa não sabe os limites entre uma coisa e outra. Coisa fofa. Simar. Amém. Idolatria, não é, que é colocar alguém no lugar de Deus, e somente Deus pode estar no lugar dele, porque só ele pode manter todas as coisas, e ele tem em si todas as coisas que são necessárias para uma harmonia pacífica, para tudo que é perfeito e bom. Feitiçaria, olha, ódio. Por que a gente precisa do amor de Deus? Porque o amor de Deus, ele não é limitado a circunstâncias. O amor humano, não é? Quantas vezes, né, a gente vê, isso é normal, não é? Isso é normal. Um amor transformado em ódio, não é? Eu amava tanto fulano, fulana, mas agora eu odeio, não é? É isso que o amor de Cristo faz, entende? O fruto com diversos bagos, com diversas vertentes do Espírito é para desfazer essas coisas, essas obras aqui que estão dentro da nossa carne, que são manifestas através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, atitudes, palavras, não é? Tudo que o Espírito produz é para combater essas coisas. Então, como a gente já viu aqui, por exemplo, o testemunho da Maria. A Maria disse que ela tinha ansiedade, ela sofria de ansiedade e ela tinha até que tomar remédio, né, para esse problema. E a ansiedade é quando a gente foca muito na gente, a alma olhando para si mesmo. E se a gente fica olhando para a gente mesmo, a gente não vai achar nada de bom, porque na nossa natureza humana realmente não tem nada de bom. Então, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Inveja. Isso daqui é da carne. Então, quantas vezes, né, a gente vê irmãos que quantas vezes a gente vê irmãos, né, que têm inveja uns dos outros, né? Por quê? Porque ainda está na carne. Isso daqui é obra da carne. É por isso que a gente precisa crescer no Espírito, para que o fruto, aquilo que o Espírito produz, com todas as suas vertentes, com todos os seus ramos, né, com todas as suas propriedades peculiares pertencentes a ele, possa destruir essas coisas. Embriaguez, né? Muitas vezes as pessoas fazem uso, né, de álcool, de substâncias, né, que são alucinógenas para poder suportar, né, viver uma vida de escravidão. E quando a gente vive no Senhor, quando a gente vive verdadeiramente guiado pelo Espírito, em comunhão com o Senhor Jesus, conhecendo Ele, Ele produz em nós aquilo, não é, que vai combater esse tipo de desejo maligno. Ele vai tirar
essa raiz maligna. E, gente, isso não é igual para todo mundo, né? A gente sabe que tem pessoas, né, que tem algumas coisas e não tem outras, não é? Então, ele vai produzir, veja, mas tudo que o Espírito produz é bom e vai combater aquilo que tem em nós, seja a raiz que for, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Está falando dos seres humanos, né, que continuaram como seres humanos e não aceitaram, não é, o Espírito Santo, o Espírito dado por Deus para nos conduzir à salvação. Boa noite, Laércio, querido, seja bem-vindo. Amém. Mas o fruto do Espírito é amor. Olha só, amor. Veja, quando a gente tem o amor do Pai, o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, a gente não vai ter ódio. Não vai conseguir ter ódio de ninguém. Pode ser a pessoa mais desprezível do mundo. Esse sentimento não vai estar dentro da gente. Não vai estar. Ainda que seja uma pessoa muito ruim, você não vai ter ódio dentro do seu coração. Alegria. Quem tem a alegria do Espírito Santo, que não é uma alegria que está, como é que se diz, limitada, não é condicionada a circunstâncias, porque se fosse assim, a gente não poderia, não é? Porque a nossa vida, não é, nesse mundo, ela é cheia de situações adversas, né, para nos fazer não ter alegria, né? Pelo contrário, fazer com que a gente não tenha nenhum tipo de alegria. Mas o fruto do Espírito, que é a alegria, é exatamente para produzir em nós aquilo que vai combater essa raiz, não é, de tristeza, não é? Essa tristeza que é algo dentro, não é, da nossa alma, que faz com que a gente fique paralisado, faz com que a gente fique sempre canalizando os nossos pensamentos para o passado, sempre lembrando de coisas que nos fazem mal, ao invés de trazer à memória aquilo que dá esperança. A paz do Espírito, a paz do Espírito não está limitada, não é, a circunstâncias externas da nossa vida. É uma paz que excede todo o entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração. Então, a paz que o Espírito Santo nos dá, apesar da gente estar vivendo no mundo, em situações que muitas vezes, né, situações são difíceis, a gente consegue ter a paz do Senhor, que a gente às vezes nem consegue entender, né? Como que a gente está tendo aquela paz dentro da gente quando a gente está passando por situações tão, né, tão contrárias. Então, como Jesus, né? Agora eu lembrei quando Jesus estava dormindo no barquinho, né? Que estava em alto mar. Ele mó paz, bicho. Ele dormindo enquanto o pessoal tudo gritando lá, mestre, não te importas que a gente morra. E o Senhor, né, na maior paz, quando ele acordou, colocou tudo, não é? Como estava dentro dele, colocou fora, né? Para mostrar que Ele é o Senhor, né, sobre todas as coisas. Então, se a gente tiver essa paz dele, né, que o Espírito nos dá, então nós vamos ter também dentro de nós, e assim a gente vai comandar também aquilo, conforme a gente cresce, claro, né? Jesus é um perfeito varão, né? Nós estamos crescendo, não é? Assim como ele é, nós somos nesse mundo. Ele tinha as duas naturezas, então nós também temos, que somos gerados dele, a partir dele, da semente, né, que ele mesmo produziu. Então, se nós recebemos ele, e como o Vini disse, não é? O Espírito que ele nos deu, e ninguém pode ter nada se não lhe for dado do céu. Então, se não for do céu, ninguém pode ter nada. Por quê? Porque aquele que governa esse mundo não dá nada para ninguém. Ele não tem nada, ele é um ladrão, né? E usurpador. Então, o Espírito que nós recebemos de Cristo Jesus é nosso porque ele nos deu. Paciência para lidar, né, com muitas circunstâncias, pessoas difíceis. Amabilidade, não é? Ser gentil, né, no trato das pessoas, apesar de toda a contrariedade, né?
bondade, sermos bons, como Deus é bom, não porque as pessoas merecem, porque a gente também não merecia, e o Senhor, não é, nos deu a coisa mais preciosa, que é o seu Espírito, que é a salvação, é a gente entender, não é, dessa forma e deixar que a bondade do Senhor, não é, que esse fruto possa ganhar proporção dentro de nós, para que a gente possa exalar esse fruto. Gente, todas essas coisas aqui é para a alma, são para a alma. Não é a alma que precisa de todas essas coisas. A árvore, ela não produz para si mesma, a árvore produz para alguém comer. E esses frutos aqui espirituais são produzidos para a alma, para que a alma venha a ser aperfeiçoada no padrão divino, né? Para que venhamos a nos parecer, ser transformados à imagem do Senhor, que é o Espírito. Pode ler, Vim, por favor, 2 Coríntios 3. 16, se eu não me engano, 17, para sermos transformados. Dezoito. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, veja, a gente está sendo transformados, né, à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. As nossas almas estão cada vez mais, né, sendo envolvidas pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Jesus, até que sejamos, né, como Ele. Fidelidade ou fé, não é? Para que a gente venha trazer à existência cada vez mais coisas, não é? Do mundo espiritual para essa vida, não é? Aprendermos a viver verdadeiramente pela fé, né? A fé também cresce, é um fruto, como também é um dom, mansidão e domínio próprio. Então, contra essas coisas não há lei. Não tem lei contra essas coisas, pelo contrário. Não é? A lei mostra que as pessoas não têm essas coisas, porque se tivessem, elas não praticavam aquilo que a lei condena. Entende? Se as pessoas tivessem isso daqui dentro delas, elas cumpririam a lei perfeitamente, como Jesus cumpriu. Jesus nunca descumpriu nenhum detalhe da lei do Pai, da lei de Deus, porque ele tinha tudo isso daqui. Isso daqui é exatamente o antídoto, não é, que Jesus trouxe para que a gente possa ser transformados, né, ao padrão celestial. Que antes estávamos afastados, né, éramos inimigos de Deus, mas agora, por meio de Jesus Cristo, né, Ele nos levou para perto, né, nos tornou família, filhos. E filhos gerados da semente incorruptível que é Jesus Cristo. Deixa eu abençoar, querido. Tá falando, irmão? E tem um motivo para isso. Essa nova geração da internet móvel Não é. é a mesma faixa de frequência do sinal de TV de canal. Antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão. Olha, antigamente nós estávamos... Boa noite, Cleide, meu bem, seja bem-vinda. Boa noite, irmã Cleide, paz e graça. Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão. Estávamos mergulhados na escuridão. Gente, está falando do quê? Da nossa alma. Vocês, a gente está mergulhado na escuridão? É a nossa alma. Porque o espírito que estava dentro do nosso ser é o espírito das trevas. Por isso que as almas não sabiam para onde estavam indo. Como Jesus disse, guias cegos. Quando um cego guia outro cego, ambos caem num barranco, né, num buraco. Então está falando de espíritos das trevas que não podem ver a luz e estão guiando as suas almas, as almas que estão cativas dele, né? E ambos são cegos e aqueles que forem guiando, né, estarão na mesma situação. Então está falando aqui de uma cegueira espiritual. Está falando de uma cegueira que está dentro... Oh, meu Deus. Coisa bonita. Que Deus te abençoe, irmão Laércio. Que Deus te abençoe, viu? Coisa fofa, gente. O ursinho. É pra você. Misha.
mergulhados na escuridão, mas agora tem a luz no Senhor. Olha só, a luz no Espírito. A gente tem a luz no Espírito. Foi exatamente isso que Jesus disse. Não é a candeia. A candeia não veio para ser colocada embaixo de nenhuma coisa, né? Embaixo da cama, embaixo de nenhum lugar. Veio para ser colocado no lugar adequado para iluminar todo o nosso ser. Boa noite, Maria. Boa noite, seja bem-vinda, minha irmã. Maria, jardim particular do Senhor. Senhor. Senhor, ouça. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom. Viu? O fruto da luz, o fruto do Espírito. Oh, meu querido irmão, fofura, que Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe muito. Amém. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Então, bom, justo e verdadeiro. Então, todas as coisas que o Espírito Santo produz, gente, para nossa alma, é para nos fazer parecer com Jesus e fazer a gente agradável, aceitável a Deus como Jesus era. Jesus era aceitável ao Pai. Então, para que a gente também seja independente das nossas características ainda que a gente tem em nós, né? Porque a gente não consegue ser perfeito. E não é da noite para o dia que a gente vai ter todas, né, as nossas deficiências resolvidas. Né? Não vai ser da noite para o dia que a gente vai vencer todos os nossos obstáculos, né? Todos os defeitos, tudo aquilo que a gente tem que não é de acordo com o Pai. Não. Né? Tem que ser uma coisa, né, de cada vez, gradativamente, conforme a gente vai recebendo luz, né, a luz vai dissipando as trevas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Amém. O Hélio disse. Amém. Glória a Deus. Pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. Efésios 5, do 8 ao 11, pela NVT. A diferença desse ministério para muitos por aí é que enquanto eles focam e ficam no pecado, na culpa e na condenação, nós focamos em Cristo Jesus e sua obra perfeitamente consumada por nós. O nosso ministério, né, é fazer com que vocês estejam olhando para Cristo, que vocês conheçam Cristo, não é? Que a essência é o seu Espírito, não é? O Espírito de Cristo Jesus que está dentro de nós e nos conduz à salvação. O Simar foi brincar com o Laércio falando, né, que ela gosta que quando jogam dois ursinhos, kkkk. Aí o Laércio respondeu, manda você agora, irmão. Ele dizia uma rapaz. O homem nasce de novo do alto. Aquele que nasceu de Cristo Jesus sabe que quanto mais nos aproximamos dele, mais coisas erradas começam a ser vistas em nós. Por que isso? Não é assim? Quanto mais a gente conhece Jesus, quanto mais a gente se aproxima dele, mais vai ressaltando, né, aquilo que a gente tem que não é bom, não é agradável. Mas isso é por quê, gente? Porque a luz expõe todas as coisas, tá? Conforme Efésios 5,13. Então a luz que está dentro de nós expõe, e aí ela vai tratar, mas é necessário que a gente se sujeite, não é? O mestre, ele tem que estar acima, não é? do seu discípulo, do seu aprendiz. E o Senhor tem que estar acima, né, do seu servo. Se não for dessa forma, se as nossas almas não se sujeitarem ao Espírito Santo, né, receber dele, para ser transformadas por ele, não vai receber, porque o Espírito Santo ele é manso e humilde. Ele é o nosso auxiliador, ele não é dominador, ele não é cruel. As coisas com o Senhor não são assim, não são por obrigação, por imposição, por taxação, não. As coisas com o Senhor é um acordo. E um acordo, oh querido, que Deus te abençoe. Deus te abençoe, Silmar. Um acordo não pode ser feito, gente, por coação.
Não é? Se um acordo for feito através de uma coação, alguém for coagido, for obrigado, né, for constrangido a fazer assinar um determinado contrato, fazer algum determinado acordo, esse acordo não é válido judicialmente. Isso é crime e Deus não age dessa forma. Eu mesma costumava dizer: quanto mais conheço a Deus, mais me conheço e sei que não tenho nada de bom em mim. Você pode ler, Vini, por favor, Romanos 7, do 17 ao 20. Olha, nosso irmão Hélio citando aí a palavra. Glória a Deus. Boa noite, Leda querida. Seja bem-vinda. Amém. Romanos, capítulo 7, versículo 17 ao 20. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Olha só, o pecado que habita em mim. Então, o pecado que está na nossa carne, gente, o pecado que está na carne é que faz com que as almas que ainda não têm o fruto do Espírito suficiente, né, para vencer esses impulsos da carne que arrasta, que seduz a alma, embora ela não esteja mais atada ao espírito das trevas. A alma não está mais atada ao Espírito das Trevas, está agora atada, unida, ligada ao Espírito Santo. Mas a gente ainda está no corpo físico, então a gente só consegue vencer o pecado através do poder do Espírito Santo. E para que o Espírito Santo possa impedir, não é, desses impulsos da carne dominarem a nossa alma, é necessário que ele esteja aceso, não é necessário que a luz dele esteja forte dentro de nós, para que ele possa produzir o seu fruto, e o nome disso é crescimento. Então, quando a gente cresce, quando a árvore começa a produzir fruta, é porque ela já é uma árvore, né? E não apenas uma plantinha. Amarildo, seja bem-vindo, Amarildo. Boa noite. Amém, seja bem-vindo. Boa noite. Estava parcialmente certa, mas enquanto permaneci olhando para mim mesma, deixei de avançar no Senhor Jesus Cristo, porque me sentia condenada e miserável. Mas Paulo também não sentia-se assim. Então, gente, quanto mais tempo, e isso é que gera ansiedade, é isso é que gera depressão, é isso daí, é o olhar para si mesmo, é quando a gente fica olhando para a gente mesmo, a gente não vai gerar fruto. Não vai, porque quem gera fruto é o Espírito Santo. A gente tem que olhar para Jesus. O que é olhar para Jesus? É gastar tempo pensando nas coisas do alto. É gastar tempo com a palavra do Senhor, buscando conhecer a verdade, para que a verdade possa nos libertar. Porque foi o que Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Então, a gente não conhece Jesus Cristo, tem o poder de fazer isso em nós. É Ele que destrói. Ele veio para isso, para destruir as obras do diabo. Só eu para fazer isso para você. Essas obras do diabo, elas estão no mundo, elas são feitas através das obras da carne. Entende? Então é as obras da carne que geram as coisas que estão no mundo. Quem é que vai estar com os inocentes nessa empreitada? Você pode ler, Vini, por favor? Não, eu coloquei. Que miserável eu sou. Quem me libertará desse corpo dominado pelo pecado? Romanos 7, 24, escrito pela OL. Até um lindo dia que o Espírito Santo, pela sua bondade, me mostrou a graça genuína que estava disponível para mim desde antes de eu nascer. Que alegria invadiu meu coração. Parece que todas as janelas da casa foram escancaradas e as cortinas arrancadas que me impediam de ver a luz da salvação. E essa luz pôde entrar. Eu coloquei aqui, né, escrevi aqui até de forma poética, né, que foi a alegria que eu senti quando eu conheci verdadeiramente a graça, não é, do nosso Senhor Jesus Cristo, limpa, pura, sem mistura,
né, que tiraram os grilhões que tinha em mim, que fazia com que eu só ficasse olhando para mim e vendo quão miserável eu era, né, quantos pecados eu tinha, quantas coisas indignas, né, tinha dentro de mim, né? E aí o Senhor Jesus, através tanto do ministério do pastor Joseph Prince como a revelação do Espírito, o Senhor tem mostrado, inclusive para vocês, né, para cada um de vocês, os testemunhos de vocês não é fruto do Espírito Santo atuando dentro de cada um na área de necessidade que vocês têm através da palavra dele. Cuidado, pois, como é que se conduzem, não como gente insensata, antes como pessoas espiritualmente esclarecidas. Lembra quando o apóstolo Paulo diz, né, quando eu agi, né, quando ele estava se defendendo diante ali dos coríntios, né, ele disse que ele agiu como insensato e não no Senhor. Não com sensatez. O que é isso? É quando a gente age na carne, quando a gente age pelos impulsos humanos, não é? Quando a gente não age no Senhor, no Espírito, a gente é insensato. Aí aqui, né, eu estou lendo aqui Efésios 5, do 15 ao 19, pela OL, né? E ele coloca, né, o tradutor aqui coloca isso aqui de uma forma bem escancarada, né? Bem aberta, assim, não tem como a pessoa não entender. Cuidado, pois, como é que se conduzem, não como gente insensata ou tola, como diz em outras versões. Insensato, tolo. Quem age pela carne está sendo tolo. Não tem como a gente agir pela carne e não ser tolo. Antes, como pessoas espiritualmente esclarecidas, viu? Ou seja, não é, que já está se tornando espirituais, que já está crescendo espiritualmente e aí consegue ver, não é, porque a luz torna visíveis todas as coisas. Aquele que está nas trevas não sabe para onde está indo, não é? Foi isso que Jesus disse. Antes, como pessoas espiritualmente esclarecidas num mundo que é dominado pelas forças do mal. Esse mundo é dominado pelas forças do mal. Não é Jesus que domina esse mundo, não. Não é Jesus. Apesar das pessoas acharem, não é Deus que domina esse mundo, não. Esse mundo foi entregue às trevas por conta da queda do homem. A escolha do homem é que está prevalecendo nesse mundo, e não a escolha de Deus, não a vontade de Deus. Por isso devem aproveitar melhor o tempo. Fujam, portanto, de uma conduta irresponsável. Procurem compreender a vontade do Senhor. O excesso de bebidas alcoólicas produz a embriaguez e conduz à ruína. Olha só por quê. Porque tira da pessoa, não é, a sua consciência, sua autoconsciência. Ela fica, não é, à mercê de emoções conturbadas. Pelo contrário, encham-se, olha só, então ao invés de ficarem se enchendo, né, de bebida alcoólica que leva à ruína, tira seu autodomínio, né, sua consciência, procura, olha, pelo contrário, encham-se do Espírito Santo, entende? Então a substituição das coisas, a bebida alcoólica embebeda a alma, sim, ela fica louca, né? Ela fica louca. É o contrário do que... Entende, gente? Que é a substituição das coisas. Ao invés de a gente ficar fazendo aquilo que a carne pede para a gente fazer aquilo que o Espírito quer que a gente faça. Se a gente fizer a vontade do Espírito, a gente não vai satisfazer os desejos da carne. E quando a gente não satisfaz os desejos da carne, a gente está crescendo espiritualmente. A gente está deixando o Espírito Santo atuar em nós. E aí a gente vai andar de glória em glória. A gente vai ser transformado com glória cada vez maior, até a gente se parecer com o Senhor, que é o Espírito. Que a vossa devoção se exprima através de salmos, hinos e cânticos espirituais, pelos quais louvem o Senhor com o coração. Então, ao invés de a gente ficar se lamentando, ficar xingando, ficar, não é, procurando culpados, não é, para a situação que a gente está passando, buscar
é adorar o Senhor, cantar cânticos espirituais, não é? Colocar nos nossos lábios coisas que dizem respeito à palavra, para que o próprio Senhor venha nos tratar. A gente não sabe, gente, como isso acontece. É como Jesus disse, o agricultor, quando ele planta a semente, ele não sabe o que a terra está fazendo ali, não. Ele não fica escavando a terra para saber o que está acontecendo com a semente, não. Ele vai cuidar da vida dele e coloca a semente ali, não é? E a própria terra produz aquela semente que foi colocada, porque a semente, ela traz nela mesma a sua espécie, e a terra vai lá e germina. É igual o ventre de uma mulher, o útero, não é? Que faz isso com o esperma, não é? A semente do homem. Então, quando a gente está semeando a palavra de Deus, até mesmo para a gente, não é? A gente está colocando sementes do reino de Deus para produzirem coisas excelentes, coisas que não são daqui de baixo. Oro para que cada um que lê esse devocional possa compreender a riqueza que é o verdadeiro conhecimento da verdade e ter a consciência firmada nela. Amém. Essa verdade tem um nome e é Jesus Cristo. Você pode ler, Vini, por favor? João 8, 32 e 36. João capítulo 8, versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Versículo 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, se o Filho nos libertar de cada uma, não é, dessas obras da carne, não é? Então a gente verdadeiramente a gente vai ser livre. E João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pode ser. João 14, 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Conforme Pedro nos recomenda, cresçam antes na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora como eternamente. Amém. 2 Pedro 3,18, eu li aqui pela OL. A gente encerrou, gente, o nosso devocional de hoje, né? Ele é bem curtinho, porque realmente eu não estou me sentindo ainda, não é 100%. A gente vai fazer aqui a leitura, né, de uma oração do Senhor Jesus Cristo pela Bíblia, a mensagem. Acho que nem tem. Cadê? Deixa eu trocar aqui pra ele. Não precisa, não. Aqui. Tá aqui, neném. Ó, do 25 até aqui, tá? Tá. Daqui até aqui. Inesperadamente. O Senhor me deu essa palavra antes da gente começar, né? Nos encheu de alegria, e aí o Senhor me fez lembrar da Bíblia, a mensagem. A linguagem da Bíblia, a mensagem, ela é bem diferente, né? Uma coisa assim mais corriqueira. Ela não é separada em versículos como as outras versões mais comuns, mais tradicionais, mas ela tem uma linguagem muito bonita. Então essa aqui é a mensagem para os filhos de Deus, para todos nós, que a gente tenha isso em nosso coração e não deixe que ninguém tire de nós a certeza da salvação. Inesperadamente, Jesus irrompeu numa oração. Obrigado, Pai, Senhor do céu e da terra. Escondeste teus caminhos dos eruditos e sabichões e os revelaste aos mais simples. Sim, Pai, esse é o teu modo de agir. Jesus retomou seu discurso agora com ternura. Tudo que tenho para fazer e dizer é incumbência do Pai. Essa é uma operação exclusiva de pai e filho, resultante da intimidade, do conhecimento que desfrutam um do outro. Olha só. Olha só. A intimidade que o pai e o filho desfrutam um do outro. Então, se a gente não tiver intimidade com o nosso pai, a gente não vai desfrutar daquilo que procede dele. E olha, gente, para que Jesus nos daria do seu Espírito se não fosse para a gente desfrutar
do seu fruto, não é daquilo que é próprio dele. Não é? Então, por causa de ensinos errôneos, por causa de muitas condenações, os filhos de Deus acabam sendo cortados dessa intimidade e às vezes não conseguem nem chegar diante do Pai, não é? Mas que vocês lembrem das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, porque são palavras dele. E ele pagou o preço do nosso resgate. Se a gente deve ter alguém ou alguma mensagem, alguma palavra como mais alta credibilidade, deve ser do Senhor Jesus e não de nenhum outro homem. Ninguém conhece o Filho como o Pai o conhece, nem o Pai como o Filho o conhece. Mas não estou guardando isso para mim. Estou pronto a revelar todos os detalhes a qualquer um que deseje ouvir. Olha só. Estou pronto a revelar a qualquer um que deseje ouvir. Essa é a vontade dele, de nos revelar aquilo que procede do seu reino, porque foi do agrado dele nos dar o seu reino, não é? A cada um de nós. Então, cabe também a gente, né, buscar esse entendimento, essa intimidade com o Pai, para que ele, né, venha se mostrar, se revelar a nós. E aí a gente ter cada vez mais, né, dessa luz eterna e verdadeira dentro de nós, e a gente verdadeiramente ser os luzeiros, né, nesse mundo de trevas. Vocês estão cansados e enfastiados de religião? Venham a mim. Olha só, gente, como é que é? Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Oh, olha só. Venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Amém. Então, não é na religião que a gente vai encontrar vida, não. Não é? A religião, pelo contrário, a religião rouba a vida, não é? E enclausura as pessoas. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem, trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Ritmos livres da graça. Que coisa linda, gente. Ritmos livres da graça. Meu Deus. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Olha, não vou impor a vocês nada. Olha só. Entende? Ele não faz isso. Quem é que impõe jugo pesado? É o outro. E qualquer pessoa que venha com um discurso diferente do que está nas Escrituras não procede do Senhor Jesus Cristo, não é o Espírito dele. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Amém. E aprenderão a viver com liberdade, não libertinagem, e com leveza. Viu? A verdadeira liberdade dos filhos de Deus. E isso, gente, está de acordo, tá? Como o Senhor está me trazendo aqui, Gálatas. Gálatas capítulo 2. Gálatas 2. Versículo. Ai. A partir do 2? 2:4. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Então, em Cristo Jesus, quem está dizendo isso aqui é o apóstolo, é o ministro da graça. É ele que está dizendo, não é? A liberdade que os filhos de Deus têm. Ou seja, ele está falando as palavras de Jesus, não é? Da forma espiritual. Então, se alguém vem, não é, com um evangelho diferente, que seja anátema, que seja amaldiçoado, e que nós possamos aprender a viver, não é, nos ritmos livres da graça, em nome de Jesus. Então, vamos fazer a oração na de Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 23. E vamos encerrar para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, me perdoem, hoje realmente para mim tá sendo um desafio, né, para o corpo, mas em nome de Jesus amanhã já vou estar muito, 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 muito melhor do que eu estou hoje. Amém. E o Vini não quis fazer. Tá dodói, a Daniele perguntou.
Dani, resfriado, não sei se é um resfriado, uma virose. Tava na casa dos familiares do meu filho, né? Que é do pai dele. Ele fica um tempo com ele, fica um tempo com a gente, né? Ele veio pra cá. Aí o Vini já tava com um problema de siso, né? Que abaixa a imunidade. Aí passou pro Vini. Aí eu peguei meu neto estava, né? Com essa gripe. E aí acabou passando. Depois de todo mundo passou pra mim. Mas graças a Deus, né? Eu faço a ceia várias vezes. E aí eu sinto que o meu corpo já tá se recuperando, mas ainda não tô 100%, mas amanhã eu estarei, né? Como disse o devocional de hoje, né? O cêntuplo está a caminho. Amém. Né? Então, parece que isso aí tá comum, né? Não, em nome de Jesus, claro. Amém. Que não. Glória a Deus. Exatamente. Ele não, né? Eu, no caso, eu, né? Aí hora sinto calor, hora sinto frio. Eu não, Silmar, eu não, tô fora dessa. Amém. Vamos lá? Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. Melhor você vir mais pra cá. Pra ver se apareceu ou não. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Amém. Amém, amém, amém. Que assim seja em nome de Jesus. Gente, tenham todos uma ótima noite, bom descanso. Peço paz, Ari. Deus paz abençoe. Graça, Fran. Fran querida, a gente está encerrando. E até amanhã, se assim Deus nos permitir. Amém. Carlinhos, Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Amém.